Em junho, tem a maior promoção do Brasil. É a Operação Limpestock Ultrafarma.com. De 22 a 30 de junho, você vai ganhar descontos enormes em tudo que comprar. Acesse ultrafarma.com e comprove o menor preço em medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo. O maior desconto em vitaminas e milhares de produtos em ofertas para você economizar. Operação Limpestock Ultrafarma.com. Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com o apoio de Sidney Oliveira. Levamos até você nesta segunda-feira, 28 de junho de 2021, mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape. Queremos levar até você esta boa palavra que o Bom Jesus tem a cada um de nós. Uma excelente forma de iniciarmos a nossa semana. Queremos entregar a Deus, nestes que são os últimos dias do mês de junho, todos os projetos que ainda temos a realizar, todas as situações que ainda temos a resolver, todas as dificuldades pelas quais estamos passando. Vivemos tempos difíceis, mas vivemos tempos de esperança, porque temos a certeza de que com a ajuda do Senhor Bom Jesus, nós vamos alcançar os nossos objetivos, nós vamos superar os nossos desafios. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, o seu agradecimento, enfim, você pode falar conosco através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Eu apenas quero lembrar você, como faço todos os dias, incansavelmente, que ao enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, coloque o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois, de forma breve, por escrito, o seu pedido de oração. Desta forma, nós temos condições de ler aqui no nosso programa as suas mensagens e as pessoas que nos acompanham em todo o Brasil podem também rezar por você. Estamos na segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. Hoje meditaremos um trecho do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Para que esta palavra possa cair em nosso coração e germinar e dar uma árvore frondosa e dar muitos frutos, é preciso que a gente peça a ajuda do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite
Peço-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos esta 13ª semana do tempo comum, como eu disse, ouvindo o capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Estamos no versículo 18 e seguiremos até o final deste capítulo 8 e terminaremos a semana iniciando a leitura do capítulo 9 deste Evangelho. E aqui Jesus começa a nos apontar algumas direções, algumas consequências do seu seguimento. Aqueles que escolhem, aqueles que decidem seguir Jesus, isso sem sombra de dúvidas traz implicações. Ao longo de toda a semana nós veremos essas implicações. Mas, ao iniciar este trecho do Evangelho, nós vemos Jesus entrando numa barca e atravessando o lago para uma outra margem. Este início deste trecho, que acabamos de ouvir, ele é muito mais importante, ele traz um sentido muito maior do que simplesmente dizer que Jesus, durante toda a sua vida pública, andou por várias regiões e, como diz os Atos dos Apóstolos, passou fazendo o bem. Este andar de Jesus, esse mover-se de Jesus, neste versículo 18, que abre o Evangelho de hoje, ele tem um sentido um pouco maior. Nos povos antigos, nas mitologias antigas, a água e, sobretudo, as suas profundezas eram tidas como um lugar desconhecido e eram tidas também como o lugar do mal. Tanto que, se a gente olhar as mitologias mais antigas e até as crenças mais antigas dos povos que deram origem ao povo judeu e a tantos outros povos, nós vamos encontrar muitas vezes a representação de monstros marinhos. Então, a profundeza das águas, as águas em si, elas eram o lugar do desconhecido e, por isso, o lugar do mal. Então, quando nós dizemos que Jesus atravessou de uma margem a outra, nós estamos querendo dizer, e isto vai implicar em todos os evangelhos que nós vamos ouvir essa semana. Por exemplo, amanhã nós vamos ouvir que Jesus, ele vence o mar bravio, o mar revolto. Jesus acalma o mar. Então, Jesus vence o mar bravio. Depois, na quarta-feira, nós vamos ver que Jesus vence o mal que devasta. Nós vamos ver o episódio em que uma manada de porcos, após ser possuída pelos demônios que estavam em 2 homens, elas se lançam ao mar. Então, Jesus vence também o mal que devasta a vida das pessoas. Por fim, depois, na quinta-feira, nós vamos, já começando o capítulo 9, nós vamos ver que Jesus vence o mal que paralisa. Ou seja, este passar de Jesus de uma margem a outra, este atravessar de Jesus as águas, ele significa que Jesus é capaz de vencer todos os limites que dificultam, que atrapalham a felicidade do homem. Então, este grande significado se faz presente neste primeiro versículo, versículo 18, que nós acabamos de ouvir do Evangelho. Depois, Jesus encontra 2 homens com atitudes totalmente opostas, atitudes totalmente diferentes. O primeiro homem é o escriba. O escriba, ou o doutor da lei,
eram aquelas pessoas com capacidades de escrita, o que não era normal no tempo de Jesus. Há inclusive estudos que demonstram que nem o próprio Jesus era capaz de escrever, porque era normal entre o seu povo, no seu tempo, que as pessoas não soubessem muitas vezes ler e escrever. O que elas conheciam, o que elas sabiam, vinha da tradição oral, mas pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Então este homem da lei, que sabia escrever, era responsável por redigir as leis. Este homem que tinha domínio da palavra. E ele se aproxima de Jesus e o chama de mestre. Como se Jesus fosse alguém que simplesmente tivesse domínio das palavras e tivesse algo a ensinar. Ele não olha Jesus como a palavra, como o Verbo, como o Senhor encarnado. Ele tem este olhar de um Jesus que é um mestre e que vai lhe ensinar através das palavras simplesmente, para que assim, desta forma, ele também um dia se torne mestre. No nosso mundo, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, entre os nossos amigos, familiares, está assim de gente que olha Jesus simplesmente como um mestre, alguém que pode ensinar coisas bonitas, alguém que pode ter palavras sábias, uma espécie de guru, de líder espiritual, enfim, olham Jesus de diversas maneiras, até mesmo aqueles que não são cristãos, olham Jesus de diversas formas pelos seus ensinamentos, porém não o olham como o Senhor. Essa exatamente é a atitude daquele segundo homem que aparece. O segundo homem que aparece no Evangelho é exatamente o homem que é chamado discípulo. Então ele chama Jesus de Senhor, Kyrios, o Senhor. Esta é a atitude do discípulo. Ele reconhece em Jesus a presença de Deus no nosso meio. Ele reconhece em Jesus, ele reconhece no Messias, no Senhor, aquele que é capaz de salvar, aquele que é capaz de libertar. Mas por que ele reconhece? Porque ele segue Jesus de pertinho, ele está próximo a Jesus o tempo todo, ele adquire uma relação de intimidade com o Senhor. Ele adquire uma relação de comunhão de vida com Jesus. O discípulo é exatamente isso. É aquele que vive uma plena comunhão de vida com o Mestre, com o Senhor. Por isso ele é capaz de repetir na sua vida aqueles mesmos gestos, aquelas mesmas atitudes que o próprio Jesus fazia. E nós vemos muito isso no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começam a viver e a repetir muitos dos gestos de Jesus, inclusive os seus milagres. Isso porque, enquanto Jesus caminhou sobre esta terra, enquanto Jesus passou por este mundo, eles o acompanharam de muito perto e foram construindo e foram nutrindo essa relação com Jesus. Não somos nós que escolhemos seguir Jesus. Este escriba vai dizer: Mestre, eu quero te seguir, eu vou te seguir onde o Senhor for. Não somos nós que escolhemos essa relação com Jesus. Mas, como diz São João no capítulo 15, Jesus vai dizer: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Nós somos escolhidos por Jesus para o seu discipulado. Nós somos chamados a segui-lo. Como foram os discípulos, como foram os apóstolos, no lugar onde estavam, na sua atividade, não importa qual era ela, inclusive São Mateus era um coletor de impostos e ali ele foi chamado por Jesus. Então Jesus nos chama no lugar onde estamos e geralmente é no lugar onde estamos que vamos desempenhar o nosso apostolado, a nossa missão de discípulos. Então, por isso, não basta
seguir Jesus de qualquer maneira. É preciso manter esta relação de proximidade, essa relação afetuosa, de intimidade. Quem tem uma intimidade com alguém é porque conhece aquela pessoa no seu profundo, conhece aquela pessoa nos sentimentos mais profundos do seu coração, nas suas intenções mais profundas. E Jesus vai dizer para aquele escriba: as raposas têm toca e os pássaros dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, diferentemente da maioria de nós, Jesus não estava preso às seguranças desta vida. Na linguagem bíblica, falar do ninho, falar da toca, está se relacionando à casa, à proteção, de repente à maternidade, né? Então nós, ao longo da nossa vida, vamos adquirindo estas seguranças, né? Vamos muitas vezes nos aprisionando a estas seguranças. E Jesus está dizendo: eu não estou preso a essas seguranças, eu sou livre, eu tenho liberdade. Então Jesus está dizendo: eu não tenho toca como as raposas, eu não tenho ninho como os pássaros, porque Jesus, ele tinha esta liberdade. Então, para que nós possamos seguir Jesus, é preciso que a gente mantenha este ritmo dos seus passos, reconhecendo que ele é o Filho do Homem, como ele vai dizer aqui, o Filho do Homem. Ou seja, ele está se identificando como o Salvador, ele está se identificando como o Redentor, o Messias, o enviado de Deus, para mostrar as consequências da missão daqueles que resolvem seguir Jesus. E qual é a maior consequência? Qual é a maior intenção? É que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto vai dizer Jesus. E aqui também fica muito claro, na figura do segundo homem que aparece, a necessidade do desprendimento. Jesus fala que não era preso às seguranças desta vida, às proteções desta vida. Nós vamos criando muitas vezes muletas que nos garantem, que nos asseguram e que muitas vezes também nos acomodam. E Jesus, ao olhar para o segundo homem, ele vai usar uma expressão que num primeiro momento nos parece forte demais, pode até para alguns soar como grosseira. Ele vai dizer para aquele homem que quer segui-lo: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui o que Jesus está querendo dizer? A gente sabe que quem enterra os mortos são pessoas vivas, que morto não enterra morto. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que aquele que escolhe se prender às seguranças desta vida, aos deveres desta vida, e aqui, se aquela questão da toca, do ninho, nos remete à segurança materna, à proteção materna, porque a toca da raposa, lá está a mãe protegendo os seus filhotes. No ninho, lá está a mãe protegendo os seus filhotes. Então, se aquela situação remete a esta proteção maternal, a esta segurança, aqui a figura do pai remete aos deveres, às responsabilidades. Então Jesus está dizendo: aquele que coloca seus deveres, suas responsabilidades, seus afetos, suas seguranças acima da vontade de me seguir, este é como se fosse um morto. É como se estivesse morto. Então é isto que Jesus quer dizer quando diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aquele que acolhe o Evangelho na sua vida, em sua totalidade, ele está se abrindo à vida. Aquele que escolhe seguir Jesus por toda a sua existência, está se abrindo à vida. Então se torna novo, se torna nova criatura. Com isso,
este evangelho ele nos traz algumas lições. Não devemos nos prender às seguranças desta vida, mas confiar totalmente, nos entregarmos por inteiro a Deus e a um Deus que é capaz de atravessar de uma margem à outra, ou seja, junto com Ele nós podemos vencer todos os nossos limites, todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações. E nós prosseguimos com o nosso programa, após meditarmos as palavras do bom Jesus deixadas para nós no dia de hoje, esta mensagem que é sempre nova, sempre atual e sempre nos atinge na nossa realidade, na nossa cultura, na nossa forma de viver. Jesus, Ele vem até nós e Ele nos traz a Sua palavra. Agora nós queremos rezar por tantas pessoas, por tantas intenções que chegam até nós através do WhatsApp. Queremos colocar cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse momento e deixando suas mensagens. Queremos recomendar vocês ao Senhor bom Jesus. Este programa chega até a sua casa hoje com o apoio da Ultrafarma e de Sidney Oliveira. Nós sabemos que todos os dias o Sr. Sidney Oliveira disponibiliza grande parte do tempo da sua programação para a evangelização. Por isso, nós queremos agradecer a sua generosidade, a sua disposição. Ele que é um homem de fé, sabe a importância da fé nesses momentos difíceis que nós estamos passando, estamos vivendo. Por isso, ele faz este gesto de amor e de caridade aos devotos do bom Jesus. Então, muito obrigado à Ultrafarma, ao seu Sidney Oliveira, por este momento de fé que todos os dias nós vivemos. A Dinádia Oliveira Souza, ela fala da cidade de São Paulo, capital. Ela pede orações para que consiga vender um imóvel e pagar as suas dívidas. Essa é, sem sombra de dúvidas, a realidade de muitos brasileiros neste momento. Devido à pandemia, devido às crises que tomam conta do nosso país, muitas pessoas passam por esses momentos de dificuldade financeira. Por isso nós queremos recomendar cada um de vocês que passa também por dificuldades, que passa por problemas financeiros, queremos recomendar ao Senhor bom Jesus. O José Roberto Breziguelo, também da cidade de São Paulo, ele pede orações para a sua saúde. Ele diz que não se sente muito bem. E ele vai dizer aqui também, pedir que o bom Jesus tenha compaixão dele, porque passa por momentos de dificuldades, diz que a sua cruz está muito pesada, que reza por um inquilino seu que não paga aluguel e ainda leva pessoas de difícil convívio para frequentar a sua casa. Então nós queremos rezar nesse momento pelo seu José, também nesse momento de dificuldades, para que ele possa discernir e encontrar o melhor caminho, a melhor solução para a sua caminhada. Peço orações por uma pessoa que se chama Kátia. Ela está com Covid e internada em estado grave. Meu nome é Sônia Maria Caulada, da cidade de São Paulo, capital. Também, mais uma vez, queremos recomendar ao Senhor bom Jesus tantas pessoas que sofrem pela pandemia do Covid, quantas pessoas hospitalizadas, internadas. Pedimos a Deus que abra a cabeça dos nossos governantes, dos nossos chefes de Estado, para que unidos possam buscar iniciativas, possam buscar formas para que o mais rápido possível toda a nossa população seja imunizada. Nós estamos com pouco mais de 10% da população imunizada. Em comparação a outros países
é muito pouco, é quase nada. Então nós precisamos retomar a nossa vida, nós precisamos retomar as nossas atividades, os nossos trabalhos, as nossas relações. É preciso que essa imunização aconteça rápido. Então vamos pedir o auxílio, a ajuda de Deus nesse sentido também. Aqui a Ariete Assis, ela fala do Paraná, pede orações por diversas pessoas. Ela fala da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Ela recomenda aqui muitos nomes para a oração, muitos nomes para que a gente reze. Fica aqui difícil da gente dizer tudo, mas Ariete, saiba que a gente reza pelos seus pedidos, a gente reza pelas suas intenções. E nós vamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus, pedindo a Ele que nos conceda as suas bênçãos. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos juntos a oração do Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados, escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua caminhada, possa abençoar a sua semana que se inicia. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Agradeço também ao querido amigo Sidney Oliveira, mais uma vez, pelo espaço que a Ultrafarma nos concede na sua programação todos os dias. E nós esperamos você amanhã, no mesmo horário, às 9h15, aqui pela TV Gazeta. Lembrando que, além dessa programação diária, aos sábados nós temos a Santa Missa a partir das 18 horas, diretamente da Basílica do Senhor Bom Jesus. Desejo a você uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser.
Em junho, tem a maior promoção do Brasil. É a Operação Limpestock Ultrafarma.com. De 22 a 30 de junho, você vai ganhar descontos enormes em tudo que comprar. Acesse ultrafarma.com e comprove o menor preço em medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo. O maior desconto em vitaminas e milhares de produtos em ofertas para você economizar. Operação Limpestock Ultrafarma.com.